Tudo certo, galera? Estamos aqui para mais um Wolfcast. Hoje com meus sócios, novamente, Maurício de Fraga, Rodrigo Bitello e eu aqui no microfone, Pedro Veríssimo. Vamos conversar sobre o que hoje, gente? Hoje vamos falar um pouquinho dos maiores sonhos dos brasileiros, né? Que é a aquisição da casa própria, de veículo, enfim, de aquisição de bens, né? E como fazer, né? E como fazer, que isso é o mais importante, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas tem dificuldade ou não tem a certeza, né, da melhor maneira, né? Cara, eu quero comprar um carro, quero comprar um imóvel. Como é que eu faço? Qual a melhor opção? E vai para Google, e vai pesquisar, e vai ver as opções e acaba muitas vezes se dando mal, caindo em alguns contos, né? Então hoje a gente está aqui para desmistificar e mostrar as melhores opções, né? Porque eu acho que nunca existe a melhor opção, né? Mas sempre tem uma que é melhor que as outras. Eu acho que seria bem legal a gente talvez conversar um dado que a gente pegou hoje até no início do dia sobre aquisição de imóveis. Por causa que eu estava olhando ali, 87% das pessoas buscam, né, ter a casa própria. Tem o sonho da casa própria. Sonho da casa própria. Então, acho que seria legal a gente fazer a comparação para ter uma situação só e depois a gente pode conversar sobre outras, né? Com certeza. Eu acho que seria interessante a gente fazer a comparação em cima de imóveis, né? Esse como negócio da casa própria é uma questão muito cultural, né? Eu acho que dentro da grande maioria das famílias brasileiras, eu acho que vem desde criança o sonho. Eu sei pela minha mulher, enfim, por pessoas próximas de mim, que o sonho da casa própria era desde criança. Um dia eu quero ter a minha casa. E eu percebo, hoje, com muitos clientes já que a gente já teve, e que é o sonho mesmo da grande maioria deles. É ter, cara, um dia eu quero ter a minha casa própria. Então, hoje a gente vem aqui para mostrar a melhor maneira. E aí, hoje, quais são as opções, quais são as maneiras que as pessoas tem para conseguir fazer essa aquisição dessa casa própria, né? Quais são as opções, Pedro? Pedro arranjou hoje 4 opções, né? 4 opções. Até tem mais umas outras como extra depois, porque tem algumas pessoas que, né, ficam pensando, tem outras opções. A gente vai falar, pode ficar tranquilo que hoje a gente vai falar todas as opções para a galera que está nos escutando. A primeira opção hoje, se a pessoa normalmente quer chegar ao objetivo, é guardando dinheiro, né? Guardando dinheiro para fazer a compra, talvez mais para frente ali no à vista. Mas um grande detalhe, um dado, né, também, a cada 10 pessoas que tentam guardar dinheiro, sabe quantas apenas conseguem de fato guardar, Maurício? 7 pessoas. 7 pessoas não conseguem guardar que dinheiro. Não conseguem. 7 pessoas não conseguem guardar dinheiro. Estudou. 3 pessoas conseguem guardar, né? 3 pessoas conseguem guardar. E das 3 que conseguem guardar, na verdade, guardar por mais de 6 meses, apenas uma. Então, tipo assim, vamos lá, 10% normalmente da população consegue guardar por mais de 6 meses. Então, o guardar é difícil. Claro, tem questão de gastos em casa, tem questão, às vezes, que não teve a cultura dentro de casa de ter aquele compromisso de guardar mensalmente. Essa questão de guardar, eu lembro que eu falava bastante para meus clientes, né, de poupança forçada e tal. Daí, muitas pessoas, não, mas por que eu vou pagar a taxa de administração e tal, se eu posso guardar meu dinheiro, botar na poupança e tal? Daí eu dizia, cara, muitas vezes eu conheço muitos parceiros e clientes que me falaram isso e já faz anos e anos e anos que eles falavam que estavam guardando. Eu perguntava, e aí, quanto é que tu já guardou? Daí sempre surgiu algum imprevisto. E aquele imprevisto tu mesmo te sabotava, né? Aquela geladeira que eu tanto queria trocar, o cara ia lá e tirava da poupança. Não, depois eu me devolvo. Quando chegar o 13º, as minhas férias, eu vou lá e coloco de volta. E tu não coloca. Você é a maior sabotagem. Aí é a televisão, daí agora tem as hoje com o mundo tecnológico, né? Todo mundo quer trocar de telefone toda hora e telefone é caro. Exatamente. Então é aquela coisa, a autossabotagem, né, que as pessoas fazem com elas mesmas, né? então tu não consegue, se tu não tiver uma parcela, se tu não tiver um boleto para pagar, tu provavelmente é difícil tu guardar, né? O maior sonho não seja alcançado, né? Hoje muita gente paga aluguel, muita gente tem o imóvel parcelado inúmeras vezes, né? Então, Pedro, fala um pouquinho agora. Vamos lá. Outra opção que a gente tem, além do guardar dinheiro, seria o financiamento, né? Financiamento, o que precisa hoje para tu financiar? Primeiro tu precisa de entrada.
tu precisa de 20% pelo menos de Pelo entrada. menos 20% de entrada. 20% pelo menos de entrada. Tem alguns bancos já estão pedindo 30%. Depende muito do valor do imóvel, até mesmo da tua renda. Mas tu tem que ter pelo menos 20% de entrada. Vamos lá, um imóvel de 300 mil tem que ter quanto? 60 mil. 60 mil. E se a pessoa não consegue guardar, como é que ela tem os 60 mil? Ela não consegue hoje adquirir um imóvel através do financiamento. Isso que eu não estou nem falando a comparação, vamos dizer, de um consórcio versus um financiamento. Isso é para depois, né? depois. Mas a questão hoje, se eu pegar um financiamento, o custo do financiamento, cara, o custo do financiamento é muito alto. Tu paga 3 vezes mais o valor que tu tá contratando, né? Então é complicado. Hoje um ponto negativo do financiamento, hoje existe 2 formas, né? 2 formas de amortização do financiamento, que é o price e o saque, né? A grande maioria dos financiamentos mais populares são o saque, né? Que é aquele famoso financiamento que decresce, né? Conforme tu vai pagando. E ele tem uma grande desvantagem nele, principalmente a taxa de juros muito alta, onde é que ele, consequentemente, tu vai pagar 3 imóveis, praticamente. E ele tem um ponto negativo também, que no sistema saque, como ele tem uma amortização maior, que consequentemente faz com que a parcela vai baixando ao longo dos pagamentos, tu tem uma parcela alta no início. E muitas vezes, para o brasileiro, ele não consegue comportar isso na renda mensal. Segundo ponto, é o prazo muito estendido, ele é muito longo. Então hoje tu vai ver um financiamento normalmente chega na a Caixa, 35 anos, né? Exatamente. Então hoje ele é 360 é o mais comum hoje, a 30 anos, né? 420 vezes é os que eles estão tentando empurrar agora, porque quanto mais longo, mais juros tu está mais pagando, arrecadação, né? Mais juros está pagando as primeiras parcelas, né? E menos amortização está acontecendo. Então, isso é uma situação que muitas vezes a pessoa não pensa, ela não analisa o quanto isso vai custar. O sonho passa por cima da razão. E por também, muitas vezes, olhar o financiamento como a única opção. Para muitos, o financiamento é a única opção. Então, isso é uma situação que a gente convida também a todos, né? Cara, é pesquisar, analisar antes de tomar a decisão. Porque daí sim, tu com toda certeza, tu vai conseguir tomar as melhores decisões, né? Principalmente numa coisa tão importante, tão... Contra dados não há argumentos. Né? Exatamente. Tão delicada que é o quê? Pô, é uma aquisição de alto valor, né? E por um longo pagamento, né? Normalmente, uma vez que não existe o valor para pagamento à vista, né? Uma outra coisa na questão do financiamento também que é interessante falar, não é todo mundo que quer um financiamento que consegue ser aprovado, né? Pô! Tem muita gente que tem um financiamento negado, tanto de veículo quanto de imóveis. Então, tipo assim, muitas vezes a pessoa tá guardando aquele dinheiro, tá tentando guardar aquele dinheiro, às vezes não consegue, mas vamos dizer que quando consegue, vai lá, chega no banco, tenta tirar e não consegue. Tem uma entrada, né? Tem uma entrada. Tem a entrada, tem a renda, mas existem outros fatores, né, que muitas vezes faz com que negue o financiamento da pessoa, que de repente ela já ter tido algum outro empréstimo, né, ela já ter a renda comprometida. Isso é um dado muito importante, que é o quê? O financiamento hoje existe, né? O score, existe N maneiras hoje dos bancos ver a tua vida financeira, né? Teu comprometimento, né, de renda. O comprometimento de renda é muito importante. Então hoje tu não consegue tirar uma casa ou um veículo se tu tiver mais do que 30%, 35% da tua renda comprometida. Isso é uma situação que muitas vezes gera muita frustração, né? Pô, tu te planejou, tu guardou dinheiro para dar a entrada, tu olhou o carro, porque muitas vezes é isso, tu vai lá no revenda, olha o carro, vai lá na construtora, olha o imóvel dos sonhos, chega lá, puf, não passa. Entendeu? E o teu planejamento foi por quê? E tu guardou dinheiro por anos e anos, né? Vendeu daqui a pouco alguma coisa. E tem uma situação muito engraçada que eu percebo, cara, que aconteceu muitas vezes, o cara, pá, eu vou guardar dinheiro para mim financiar. Cara, eu até hoje eu não consegui entender direito isso, porque, cara, porque o guardar dinheiro é uma maneira muito interessante. Só que poucos conseguem, né? Então... 10%? 10%. Exato, de cada 100, 10, né? Então... que vai conseguir. Então, e a pessoa, pô, tu fazer o melhor negócio, né? Porque guardar dinheiro é considerado um dos melhores negócios que tem, né? Não tem o que alguém vai dizer sobre isso. Mas tu fazer o melhor negócio para depois fazer o pior. Isso é muito contraditório. É surreal, né? Não faz muito sentido, né? Vamos dizer que, dentro desse gancho, vamos dizer que alguém queira, tipo, 300 mil, certo?
teria que ter 60 mil de entrada, certo? Pelo Vamos dizer que eu não menos, né? tenho, e a partir desse exato momento eu vou começar a guardar. Se eu for guardar R$1.000 por mês, quanto tempo que eu demoro? 5 anos. 5 anos. E se eu pago aluguel? Não, e daqui a 5 e daqui a 5 anos aquele imóvel que tu queria, que ele valia 300 há 5 anos atrás, hoje vale 300, daqui a 5 anos ele vai valer quanto? Uns 400, talvez, até mais. Enfim, então já não é Isso mais é uma- 60, já é 80. Isso é uma coisa que ninguém calcula, né? Inflação imobiliária, né? Entendeu? Hoje a inflação imobiliária faz com que o imóvel suba de valor. E se tu não tiver uma maneira interessante para adquirir esse imóvel rápido ou da melhor maneira, né? Tu vai acabar se frustrando uma vez que tu tem o dinheiro, mas... Tá, mas até agora, Não a gente alcança, né? até agora a gente só deu problemas. Tem alguma solução? Tem, normalmente tem, né? Cara, uma coisa muito interessante, velho. Eu sempre gosto, vamos falar um pouquinho agora do nosso produto, né? Que a gente defende, que é o sistema de consórcio. A gente é especialista em Que é a nossa consórcio. especialidade. E uma coisa que a gente sempre diz, cara, o que é um consórcio? Muitas perguntas, cara, ninguém entende, só sabe consórcio, sabe a palavra, né? E muita gente não entende como funciona esse sistema. Eu tenho uma maneira muito simples de dizer, de fazer a pessoa entender o que é um consórcio, que é dizer que consórcio, cara, consórcio é um meio termo. Consórcio é entre guardar dinheiro e entre financiar. Exemplo, qual é o ponto negativo de eu guardar dinheiro? É o tempo. O tempo que eu vou demorar para mim ter o valor necessário para mim ir lá poder adquirir meu imóvel. Exemplo, se eu quero comprar um imóvel de 300 mil e eu guardo 1.000 por mês, eu vou demorar 300 meses, claro. Eu posso contar... eu investi esse dinheiro e ganhei juros. Mas vai ter inflação imobiliária e vai acontecer isso do imóvel subir de valor, então pode ser que... De qualquer forma vai dar pelo menos os 300 de repente meses. vai dar ali elas por ela, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Qual é o negativo do financiamento? Ele me dá na hora. Ele tem um ponto positivo, que eu vou lá, financio e tenho bem. Mas qual é o ponto negativo? O quanto eu vou pagar por isso? O preço que isso vai me sair. E hoje o preço no financiamento não é baixo, isso qualquer pessoa sabe sobre esse assunto, né? Mas onde é que vem o consórcio? Cara, o consórcio é um meio termo. Consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas com o mesmo interesse de adquirir um bem. Essas pessoas guardam dinheiro em grupo. É essa a moral do consórcio. Eu sempre brinco, é igual um bolão, sei lá. Existe um sistema cooperativo, dá pra te chamar, administrado pela uma administradora. Então, exemplo, eu quero comprar um imóvel de 300 mil reais, eu vou me juntar com 300 pessoas, onde cada uma vai dar 1.000. No primeiro mês, vai acontecer um sorteio e uma dessas pessoas vai ter o dinheiro para comprar o imóvel. O que eu tô fazendo? Eu tô guardando da mesma forma que eu faria da outra maneira. E onde é que vem a mistura com o financiamento? É que eu estou me autofinanciando. Então, o primeiro contemplado, ele tem o mesmo negócio com o financiamento que é o quê? O dinheiro na hora. Entendeu? E ele vai pagar muito mais barato por isso. Qual a diferença hoje de um consórcio, enfim, que as administradoras administram, a grande maioria do Brasil? Um consórcio ele é maior e ele tem mais maneiras de tu adquirir teu bem. Que é através de mais opções, né? Através de lance, através propriamente do sorteio. Muitos administradores têm lance embutido, então existem várias maneiras dentro do grupo que tem maneiras de tu forçar a contemplação uma vez que tu tem pressa. Que é o desejo da grande maioria é o quê? É ser o contemplado o mais rápido possível, né? Mas existem estratégias para te acontecer. Qual que é a diferença de valor de um consórcio para um financiamento? Só para te ter uma ideia, Pedro, hoje, a gente não vai falar de dados específicos, né? Mas hoje, normalmente, tá um financiamento em 360 vezes, tu vai chegar aproximadamente 3 vezes o valor do imóvel do valor emprestado, né? Então, peguei 300 mil, vou pagar 800, 900 mil. Enfim, cada classe social tem uma taxa de juros, né? Mas vai ser mais ou menos nessa faixa, vai pagar bem mais do que o dobro. Num consórcio, ele tem somente a taxa de administração. Consórcio não tem juros, né? Só a taxa de administração. Exatamente. Hoje o consórcio ele não existe juros, uma vez que o grupo de consórcio está se autofinanciando. E sim uma taxa de administração. Por quê? Mas essa taxa de administração para que serve? Então tu tá me dizendo que um financiamento que tu pagaria, vamos dizer, 3 vezes mais, vamos dizer 300 mil, estaria pagando 900 mil, certo? Mais ou menos. 800, mais ou menos entre esse valor. E um consórcio dentro de uma taxa administrativa ali padrão, 69, seria a diferença de 69 para, né? 69 para 600 mil a mais.
Nossa. Hoje as administradoras... É absurdo, é absurdo. Hoje uma taxa de administração ela fica na faixa de 20% a 25%, mais ou menos, num crédito imobiliário, num prazo bem estendido, onde é que traz uma parcela bem baixa. E algumas administradoras têm uma vantagem de tu pagar uma meia parcela até a contemplação. Então, as administradoras hoje que têm a meia parcela, ela tem uma grande vantagem, principalmente para aquele cara que não tem como pagar uma parcela alta. E o cara que também tá pagando, o cara que tá pagando aluguel consegue pagar a parcela, né? E aí as pessoas perguntam assim, mas depois que eu for contemplado vai dobrar essa parcela? Sim, vai dobrar a tua parcela, mas compensação tu vai deixar de pagar o teu aluguel, né? Então vai dar uma grande sacada. Exato, então hoje, que nem eu brinco, né, cara? Não faz quem não quer ou quem não entendeu, né? Entendeu? O sistema de consórcio. Mas enfim, tendo todas essas situações hoje... se mostra o consórcio sendo uma das melhores opções, uma vez que tu busca o quê? O melhor negócio, que é aquele que não é caro e não é demorado. Entendeu? Tem gente que às vezes pega e fala assim, mas tem que ter uma outra opção. Tem que ter uma outra opção, não pode ser que só existe essas opções. Eu vejo um grande problema na questão dos clientes que vêm fazer consórcio, que o cara ele já escolheu o carro. Ele já escolheu a casa. E isso é um grande problema. As pessoas, elas pensam no consórcio na hora que elas decidiram já o que vão comprar. E isso não é legal, porque, tipo, o consórcio, ele pode ser que tu seja primeiro a ser contemplado, pode ser que demore um tempo, porque é um sistema de autofinanciamento. Uma forma de se planejar, né? Se planejar. Por isso que a gente tá ali sempre trabalhando forte, né, com a equipe de vendas e tal, para poder que as pessoas se programem para aquilo que elas ainda não querem. Um momento tu vai querer trocar de carro. Em algum momento tu vai querer te aposentar. Em algum momento tu vai querer ter uma renda extra. Então, por isso o consórcio ele é muito bom para aquela pessoa que ainda não quer fazer nada. Eu lembro, nós estávamos falando antes, né, sobre financiamento. Uma vez eu comprei uma moto, uma vez eu morava em Novo Hamburgo e trabalhava em São Leopoldo. Eu não lembro valores, né? Mas eu sei que eu comprei a moto 100% financiada. Eu paguei 3 vezes o valor da moto. Para mim foi muito bom, porque o valor que eu pagava a parcela me sobrava dinheiro só da economia de gasolina, de eu vir de carro de São Leopoldo a Novo Hamburgo, me sobrava dinheiro. Foi bom naquela época para mim. Só que se eu tivesse pensado antes, ter feito o consórcio antes de precisar da moto, eu teria comprado através do consórcio, não teria pago 3 motos. Isso é uma situação que eu já falei para muitos clientes, né? Muitas vezes aconteceu de chegar um cliente com muita pressa e ele tinha, vamos dizer, um motivo para isso, né? Que trabalhava com o carro, enfim, precisava do imóvel por N razões e tal. E eu sempre digo, cara, vai lá e financia então. Porque nesse momento é a opção, ou compra uma carta contemplada também em muitos casos, mas pessoas que tinham entrada baixíssima, né? Vai lá e financia. Só que não faz isso de novo. Entendeu? Vai lá e financia e faz um consórcio hoje, porque essa já faz o consórcio pensando na próxima vez que tu não sabe que tu vai precisar, mas tu vai precisar. Se tu for fazer um financiamento de um veículo, exemplo, em 36 vezes, faz em 48. Pra te sobrar valor pra te poder fazer um consórcio. Por quê? Porque essa dor ela vai vir de novo. Tu vai precisar, vicioso, né? Tu vai precisar de novo. Corrida dos ratos. Daqui uns dias o carro tá caindo as rodas, sei lá, ou ele já não é mais o carro do teu desejo, e tu vai entrar no mesmo ciclo de novo, que é a corrida dos ratos, que nem diz o Pedro. Então, já faz agora. E isso é um grande problema que é cultural, que é a questão da falta de planejamento. Entendeu? Mas o consórcio tem uma vantagem, que eu sempre brinco. Cara, o brasileiro ele gosta muito de uma coisa. A fé. A fezinha. E o consórcio dá isso aí. É o joguinho de bicho? É o joguinho, né? Muitos clientes meus me falam, cara, eu pago o consórcio porque eu quero contemplar, né? Eu quero ganhar a vontade de ser contemplado. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Tá, eu sou agora um daqueles caras dos 10% lá que a gente começou falando lá no início. Eu sou o cara que guarda e que eu tenho dinheiro à vista hoje pra comprar. O que eu faço? Vou comprar à vista? O que vocês acham? Essa pergunta é boa, né? Tem alguma opção melhor? Ou eu vou comprar à vista? A vista também é muito bom, né? Claro que a vista é bom. Tem uma opção melhor. Tem aquela questão, mas à vista eu consigo chegar lá e ter o desconto na hora. Não... Tem poder de barganha, né? Eu tenho poder de barganha. Sim, mas hoje propriamente uma carta contemplada ou um financiamento também, ele te dá o poder de compra à vista. Então esse negócio de barganha não faz sentido, né? É muito do poder do negociador, né? Exatamente, ali vai quem negocia, porque os dois vão pagar à vista, né? Mas é muito interessante essa situação. Hoje,
Hoje quem compra à vista tá fazendo um bom negócio, obviamente, mas tem negócio melhor, né? Existe uma maneira mais interessante hoje, que a gente consegue explicar aqui agora, que é o quê? Vamos supor hoje, Pedro, que tu queira comprar, vamos falar de um número bonito, né? Que é o 1 milhão, né? Ah, 1 milhão é vamos supor que tu queira comprar um imóvel de R$1 milhão, Uhum. tá? E tu tem esse 1 milhão, tu tem na conta, enfim, tá aplicado, enfim. E tu vai lá e compra, pede o desconto, enfim, o imóvel ali é 1.200.000 e tu, consegui por 1 milhão. É o melhor negócio? Não. Não. Tem uma opção melhor. Que é o quê? Que é uma situação que a gente já mostrou para muitos clientes nossos, né? Principalmente o cara que tá com dinheiro para adquirir. A gente mostrou, cara, tu pode ir lá. Olha que interessante isso aqui. Tu tem R$1 milhão, tá? Daí uma vez eu fui num cliente, vou contar até uma história sobre isso. Eu fui num cliente para vender consórcio pro cara. Ele era dono de uma transportadora, tá? Nem era imóvel, até vou mudar a situação. Quando eu cheguei lá, e eu fui para oferecer consórcio, ele não se mostrou muito interessado, porque ele era muito assediado, né? Normalmente, transportadora é extremamente assediada por corretores de consórcio, né? E eu cheguei lá, cara, deixa eu te explicar. Eu lembro que ele me disse bem assim, cara, eu compro todos os meus caminhões à vista. Eu não preciso de dinheiro emprestado, ele falou. E se eu quiser, eu vou lá e compro. E daí eu disse, cara, não, sim, é um excelente negócio, mas eu tenho um negócio melhor para te mostrar. E ele não me deu muita atenção. E eu pedi pra ele sentar, então eu tinha já entrado na sala dele, a gente já tinha combinado eu ir lá, ele meio que me atendeu no favor, né? E no sentar pra ele, cara, muito interessante, mas eu quero te mostrar uma forma melhor de tu comprar o caminhão. Vamos supor que tu queira comprar então lá esse caminhão de R$1 milhão, ou um imóvel de R$1 milhão, isso serve para qualquer aquisição de bem. E esse caminhão, sei lá, custe, seja R$1 milhão, e tu vai comprar ele à vista. Só com a rentabilidade da aplicação desse dinheiro, principalmente no cenário atual, que o juros está alto, hoje está pagando na faixa de 1% uma aplicação, então R$1 milhão renderia R$10 mil por mês, certo? Perfeito. Só de tu aplicar esse valor hoje, paga a parcela de um consórcio com folga. Então seria interessante dar um lance de metade desse valor. Exatamente. Dar um lance de metade desse valor, tirar a carta, né? Tira a carta, a parcela provavelmente vai ficar ali em torno de uns R$3.300, mais ou menos. Se eu pegar e deixar aplicado os outros 500 mil a 1%, daria quanto? 5 mil. 5 mil. 5 mil. Se fosse, no caso... Não, que tu vai deixar aplicado 1 milhão, esse 1 milhão tá dando 10 mil, tu tá... Mas vamos dizer que eu tenho muita pressa. Vamos dizer que eu tenho muita pressa. Tá, beleza, mas ele está aplicado esse 1 milhão. Sim. Ele tá te rendendo 10 mil. Sim. Se tu fizer aquele consórcio que tu paga meia parcela é o quê? R$2.800. Então tá sobrando 7 mil e pouco já, entendeu? E tu tá aplicando dinheiro. E tu tá com o teu dinheiro 100% aplicado. Tu pega 50% desse dinheiro, dá de lance, foi contemplado, aí tu vai tirar os 500 mil lá pra pagar o lance. Aí tu vai ter... Eu tô quase assinando tu vai ter o teu R$1 milhão, né? Vai ter o teu caminhão, vai ficar com uma parcelinha de 3.500, 3.500 mais ou menos. E sobrando uma grana os teus todos 500 os mil meses, aplicado, rendendo mais 5 mil por mês, que paga a parcela e sobra mais um dinheirinho ainda. Se fosse 0,8%, que vamos lá, a gente tá fazendo um podcast Isso. e o momento atual que tá lá em cima, né? Tá lá em cima hoje a Selic e os investimentos estão lá em cima. Mas não, renda fixa, né? Tu consegue mas até mais, dizer que se dependendo. tivesse 0,8, que teve muitos momentos que tava pagando 0,8. 0,8 é 4 mil. Pô. Então, resumo da também história, pagaria. no final das contas, tem ambos, né? Tem o dinheiro e tem o bem. No fim, E o bem vai estar quitado em um período bem menor do que o financiamento. nessa situação, quando eu expliquei para esse cliente, eu lembro até hoje dele, guri, eu nunca tinha pensado dessa forma. E tal, daí ele sentou e tal, assinou vários, enfim, vendi vários consórcios para ele. E ali foi muito interessante, porque muitas vezes a pessoa ela pensa em, se eu tenho dinheiro, não tem por que eu parcelar. Mas se tu tem uma maneira mais interessante, entendeu? Cara, vale a pena parcelar quando é vantajoso. Entendeu? É que as pessoas, tem muito cara, muito gringo que é assim, né? Gringo, tipo, é aqui com dinheiro, né? E tá certo ele, só que quer tudo pagar à vista, quer ter desconto e tudo. E às vezes tem situações melhores, assim como o Maurício tá falando, que a gente tá conversando hoje. Mesmo parcelado e mesmo tu pagando uma taxa em cima, tu pode aplicar o dinheiro e ainda mesmo assim ter as duas coisas. Eu acho bem legal.
Mas eu queria fazer uma brincadeira que algumas vezes acabou acontecendo em alguns atendimentos, né? Da questão, cara, tem essas 4 opções, mas tem mais outras 2 opções também disponíveis. Vocês sabem quais são? Para comprar um bem? Se o patrocínio entrar no jogo? Essa é uma delas. Se hoje tu tem um patrocínio, parabéns pra ti, mas pra boa parte das pessoas não tem, né? Resumo da história, ou tu faz uma das opções, ou tu ganha, né? E a outra opção é a loteria, né? Eu posso jogar na Mega Sena, mas eu vou ganhar, a chance de ganhar muito, né? E vem absurda. A fezinha, né? A fezinha é uma loucura, né? Então, dentro dessas opções, quem tá nos assistindo, qual delas tu considera melhor, né? A ideia aqui é trocar uma ideia, falar de alguns comparativos entre à vista, financiado, consórcio, até mesmo guardar, que é um mito, né? Querendo ou não guardar é um mito, né? Uma outra situação agora que me veio na cabeça. Se hoje tu ganhasse R$1 milhão, tá, Maurício? No que tu investiria? Cara, eu investiria em consórcio. Em consórcio? Com certeza. E provavelmente tu ia ficar alavancando o teu patrimônio. É que hoje tem uma situação, além de todas essas opções que a gente falou de aquisição de bens e tal, ainda por cima, o sistema de consórcio é um investimento. Uma vez que tu tem a opção de tu vender a carta já contemplada para aquela pessoa que tem muita pressa, sei lá, o carro, um exemplo, eu sou Uber, eu preciso de um carro para me trabalhar, onde é que o carro vai se pagar e tal. Eu não preciso ir lá e financiar, uma vez que tem a opção da carta contemplada. Então, hoje, muitos clientes nossos, muitos clientes de muitos corretores, fazem o consórcio a caráter de investimento, com a ideia de vender contemplado ele na contemplação. Dá para ganhar muito dinheiro com isso? Dá para ganhar muito ágil, né? Tu consegue, uma vez que o consórcio é muito mais barato que o financiamento, tem toda essa diferença que tu pode cobrar como entrada, entendeu? Onde é que ele vai ser mais barato que financiar, né? E vai ser muito mais lucrativo para aquela pessoa que está vendendo, se ela cobrando o ágio em cima, né? Fala um pouquinho para nós aí, Rodrigo, tu que entende bem de carta contemplada, o que um cliente hoje consegue ganhar numa carta, sei lá, de R$500 mil, tendo contemplado esse consórcio na primeira parcela no sorteio, aquele sortudão, o quanto ele consegue ganhar com essa carta hoje? Nós tivemos vários casos, né? Até mês passado nós tivemos um caso de um parceiro que contemplou uma carta de R$1 milhão na primeira parcela, né? Mas uma carta de R$500 mil hoje, o cara for contemplado na primeira, ele vai vender a carta em torno de... Ele pagou 1.300 e pouco, né? R$1.400. E ele sendo contemplado na primeira parcela, ele vai vender a carta em torno de R$120 mil. Nossa. Mais ou menos R$120 mil. E aí as pessoas vêm lá e perguntam, qual é a mágica? Tipo, uma carta de R$500 mil, ela custa R$600 mil, né, no prazo de 200 meses, 220 meses. Qual é a mágica de vocês? Por que pagar cento e poucos e tal? Aí tu vai fazer a conta, né? Se 500 mil custa 600, tu vai colocar mais 130, porque a gente bota uma margenzinha em cima, e ainda assim fica muito mais vantajoso que o financiamento, porque o financiamento hoje de 500 mil vai te custar em torno de 1,5 milhão, né? Então, ainda assim, é muito mais vantajoso. E é onde que a gente vê que todo mundo ganha, né? O cliente que fez e foi contemplado, ele fica muito feliz que ele ganha muito dinheiro, o corretor que vai intermediar o negócio vai ganhar uns pilinha na intermediação e vai vender um outro consórcio, e o cliente que está comprando está ganhando também, porque está pagando muito menos no final das contas. Dentro dessa até tem vários tipos de clientes que poderiam comprar uma carta contemplada ou até mesmo fazer um consórcio. Hoje no financiamento se pode ter só 2 financiamentos no nome, né? 2 financiamentos. No consórcio não tem essa regra, né? Consórcio tu pode ter quantos tu quiser. Tem uma regra dentro do mesmo grupo que uma pessoa pode ter no máximo 10% do grupo. Mas aí tu pode ter em vários grupos. E se o grupo tiver, sei lá, 500 participantes, tu tem 50 cotas. Se o grupo tiver 5 mil participantes, tu pode ter 50 cotas dentro daquele... Não, 500 cotas. 500 cotas naquele grupo. Então, dentro desse negócio que a gente trabalha hoje, tu pode ter alavancagem de capital, tu pode ter alavancagem de patrimônio, né? E várias opções. Claro que a nossa ideia hoje era mais questão de comparativos,
mas querendo ou não, a carta contemplada está dentro também desses comparativos, por isso que a gente acabou chegando nesse assunto, né? Uma vez que ela é uma opção também, né? Então hoje não é nem 4, né? Não é nem pai, nem loteria, na verdade a gente já chegou em quantas opções? Mais do que a gente tinha conversado. 7? Exato. 7 opções hoje para te adquirir. Claro, algumas a gente descarta já de arrancada, né? Mas hoje vem, além de ser o consórcio ser a opção, né? Dentro do meu ponto de vista, acho que dentro da análise, né, que a gente já tenha feito, é a melhor opção, né? Uhum. Ainda ele te propõe ainda todas essas questões ali que a gente falou agora. Legal. O nosso próximo assunto, né? O nosso próximo assunto no nosso próximo podcast vai ser sobre educação financeira. E eu acho que vai ser um baita assunto pra gente conversar, por causa que hoje a gente vê muitas vezes dentro de casa, fora, familiares, amigos, que tem problemas com o guardar, ou às vezes se passa um pouco nas contas, se compra mais do que, né, do que se deve. Se gasta mais do que se ganha, né? E a gente tem que ter um pouco, às vezes, de controle nos gastos e até mesmo para pensar no futuro, que tem 3 pilares, né, para tu ter uma vida financeira crescente, saudável. E esses pilares a gente vai falar no próximo episódio do podcast. Da minha parte, agradeço a todos que estavam conosco até agora. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado pelo Wolfcast. Até o próximo.